Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. No último vídeo, eu comentei que existem dois pontos que eu julgo centrais na obra de Nietzsche, e eu acabei comentando só um naquele vídeo, acho que vou ter que comentar um pouquinho sobre o outro nesse aqui. É, eu comentei que, para mim, dois pontos centrais na obra de Nietzsche são a questão da vontade de potência e a moral do senhor e do escravo. É, mas para explicar um pouco a moral do senhor e do escravo, eu vou primeiro fazer umas definições minhas, para depois chegar na questão da moral do senhor e do escravo em Nietzsche. Lembrando que eu não sou um grande leitor de Nietzsche. Eu estou relendo agora, como eu comentei, o Assim Falou Zaratustra, e estou nessa intenção de ler um pouquinho mais sobre o autor, porque como eu discordo, eu tenho uma tendência a discordar de Nietzsche, eu acho que é bom que eu tenha um bom domínio. Mas enfim, duas definições minhas, ou melhor, uma só. Quando eu falo em bem e mal, eu falo sempre numa perspectiva coletiva. O que isso quer dizer? Que o critério para algo ser bom ou mal, ele é social, ele é sempre mediante a humanidade ou uma sociedade específica, um coletivo, e não mediante ao indivíduo próprio. Isso não muda o fato de que ele seja subjetivo, mas o critério é coletivo. O que eu quero dizer com isso? Se eu, subjetivamente, individualmente, julgo que a vida é boa, ela é, ela tem de ser boa, eu digo que ela tem de ser boa à humanidade e, portanto, se a vida é boa à humanidade, se a humanidade merece a vida, por exemplo, então que todos se alimentem é bom, porque alimentar-se é necessário à vida. Agora, só eu me alimentar não tem como ser bom, só eu individualmente, só eu me alimentar não tem como ser bom, porque isso não é bom pro coletivo. Não? Então, o que eu tô querendo dizer é que meu critério é sempre plural, para falar em bom e mal. Mas ainda é subjetivo na medida que se eu falar que a morte é boa, ela é merecida aos seres humanos, então uma hecatombe nuclear seria boa, porque vai em sentido de algo necessário, algo devido a todos. Né? Ainda é subjetivo a questão do bem e mal, não acredito que seja possível definir bem e mal como categorias estanques, pelo menos não de maneira muito precisa, de maneira muito abstrata, mas o que eu estou querendo dizer, pelo menos pincelar, é que eu sempre parto de critérios coletivos. E mal seria o oposto de bom, né? Então, se a vida é boa, a hecatombe nuclear é ruim. Se a vida é ruim, a comida é ruim também, né? Porque gera vida, mas se a vida é boa, a morte é ruim. Se a morte é boa, a vida é ruim. Mas, enfim, só essas definições prévias, eu vou indo agora falar de moral do Senhor e do Escravo de Nietzsche. Para mim, é muito evidente que partindo daquela noção de vontade de potência, né? Vontade de poder ser mais, vontade de manter-se no sentido de fazer-se permanente, né? De se manter existindo, etc. E existindo cada vez de forma mais evoluídas. A moral do senhor é aquela composta por atos orientados pelos próprios interesses, pela própria vontade de potência. E a moral do escravo é aquela orientada pelos interesses dos outros, ou seja, pela vontade de potência dos outros. Como eu comentei no outro vídeo, o exemplo mais nietzscheano possível é, por exemplo, um teísta, né? Um cristão. Né? Ele faz tudo seguindo a vontade de Deus. O que quer que seja esse Deus, a vontade dele é o critério da vida do cristão, né? Do religioso. Agora, note, partindo de um olhar um pouco inocente da questão, pode parecer que a moral do senhor é sempre má, naquela definição que eu comentei, e a moral do escravo ela é sempre boa, naquela definição que eu comentei, porque o escravo está seguindo as vontades dos outros, então ele está fazendo coisas boas para os outros, e o senhor ele está fazendo coisas orientadas pela própria vontade, de maneira egoísta, então ele vai acabar sendo mal para os outros. E eu acho que é justo destacar que não é uma necessidade isso. E parte da lógica de Nietzsche
é justamente essa, né? Muitas pessoas fizeram as coisas achando que estavam lutando por um bem comum e só prejudicaram a comunidade como um todo, da mesma forma que você pode fazer coisas boas para o bem comum de maneira individualista, né? A diferença é como você enuncia a ação. Por exemplo, eu posso doar dinheiro para um morador de rua orientado por princípios cristãos, de que é necessário ajudar os pobres, deve-se ajudar aos mais fracos. Daí eu estou seguindo uma moral do escravo. Agora, eu posso doar o mesmo dinheiro para o mesmo morador de rua, pensando, não, eu estou fazendo isso porque eu me sinto numa posição de superioridade que me agrada quando eu, né, faço esse gesto de cima para baixo, né? Tome esse dinheiro, você que precisa, né? Eu estou ostentando a minha potência, eu estou me exibindo, digamos assim, quando eu faço isso. Perceba, a ação é a mesma, o resultado prático é o mesmo, o bem ser ou o mal ser da ação permanece o mesmo, mas um é orientado por uma moral do escravo, outro é orientado por uma moral do senhor, certo? Mas, antes de concluir sobre a questão da moral do senhor e do escravo, eu vou puxar uma pequena tangente para falar da morte de Deus, que é uma questão que também é muito característica da obra de Nietzsche, no sentido assim, as pessoas pensam. Uma das coisas que quando as pessoas pensam em Nietzsche, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é Deus está morto, né? Deus está morto e nós o matamos. Essa famosa frase de Nietzsche. Primeiro que eu acho que o título de O Homem que Matou Deus, ele é muito mais digno a Spinoza do que a Nietzsche. Na tradição oriental de filosofia, né? Oriental, sempre confundo oriental com ocidental de filosofia. É, porque eu acho que. Porque você pega para ler A Ética de Spinoza, um livro que eu estou tentando ler, não vou dizer que eu li ele por inteiro, porque tem muita coisa que eu não entendi ainda. Mas dá pra pegar um tom geral da obra. E o primeiro capítulo da Ética de Spinoza é ele desmiuçando Deus. Ele parte de uma metafísica bem abstrata, de uma posição analítica bem abstrata, e ele prova que Deus é natureza, né? Que Deus ele é a natureza em si. Ou seja, ele ainda usa o conceito de Deus está na obra enquanto uma coisa, mas ele matou completamente a necessidade do conceito de Deus. Porque se Deus é natureza, então a gente explica Deus não por religião, a gente explica Deus por física, por química, por biologia. Ou seja, ele mata Deus, e eu gosto de brincar que Spinoza ele mata Deus e ainda deixa a carcaça ali de plano de fundo no quarto dele, né, na obra dele, porque então assim, eu acho se for para chamar um homem que matou Deus, eu prefiro Spinoza. Mas eu vou mergulhar um pouquinho mais em Nietzsche, né? É, para mim, quando Nietzsche disse que Nietzsche matou Deus, é no sentido de que Deus sempre existiu enquanto uma ideia, né? Deus existe enquanto uma ideia humana, uma posição ateia tradicional. Mas essa ideia humana ela tem um impacto muito importante, né? As pessoas orientam sua vida por conta dessa ideia, muitas vezes. Mas até mesmo essa ideia, hoje em dia, está morta. Ela perdeu sua potência em si. Ela esmiuçou, ela virou um conceito que é jogado de cá para lá, arbitrariamente, né? Então, assim, existem muitas igrejas com muitas visões. Não é como se fosse só a católica suprema com a sua verdade absoluta. Então existem muitas igrejas com muitas visões. Qualquer um pode falar o que quiser sobre Deus. Então Deus está morto. Deus não faz mais nada por si. Deus é só um conceito jogado às traças. Então, para mim, a ideia de Deus estar morto é nesse sentido. Deus não tem mais o seu poder. Deus é só uma palavra. Mas, como eu falei, eu estou lendo, assim falou Zaratustra, e eu separei aqui para comentar sobre a questão da morte de Deus um trecho que ele não fala sobre a morte de Deus, mas é a quarta passagem depois do prólogo. O prólogo do Assim Falou Zaratustra, para mim, é a parte mais assim, o pico da obra é aquele prólogo. Aquele prólogo é maravilhoso. Mas por aí que a quarta passagem, que é a passagem sobre aqueles que desprezam o corpo, pelo menos nessa tradução, né, que eu comentei que eu tô lendo, é a passagem do aqueles que desprezam o corpo. E ele comenta sobre uma noção que para quem já estudou alguma coisa de psicologia é bem óbvia, que é bem óbvio assim, é bem tranquila de se conceber, que assim, existem duas coisas quando nós falamos de eu.
existe o eu e o ego, né? Muitos nomes para isso, eu e self, ego e self, é, sabe, assim, sujeito e self, sujeito e ego, enfim, tem muitas nomenclaturas para isso, mas o importante é que, partindo aqui do que está escrito no livro, eu é aquele que enuncia e o ego é um puro enunciado. O que isso quer dizer? Se eu falo eu sou inteligente, inteligente é uma característica que está sendo atribuída a uma coisa, no caso eu, esse eu que eu estou falando é o ego, ou seja, eu diria, né, eu pensaria, o Miguel é inteligente, inteligente é uma característica sendo atribuída a essa ideia de Miguel, que é o meu ego, e eu é justamente quem faz essa atribuição. Então, eu não é isso que ali aparenta, né, não é essa carcaça, não é as ideias que se possa conceber sobre essa carcaça ou sobre algo por trás dessa carcaça. Eu é quem enuncia, quem faz essas atribuições. Se eu me julgo inteligente, eu é quem julga, inteligente é um atributo do ego. E ele brinca um pouco sobre como as pessoas têm muito apego com esse ego, tratam ele como uma coisa muito foda, e esquecem um pouquinho do eu. Mas quando ele vai falar do eu, ele usa muitas metáforas religiosas, especialmente cristãs, né? Que é tipo assim, ele sempre fala o eu criador que faz as coisas seguindo a própria vontade. Fala assim, o eu diz sinta dor e ele sentiu, né? Tipo assim, muitas metáforas com passagens bíblicas sobre Deus, né? E eu acho isso interessante, porque para mim a ideia de Deus, ela sempre foi uma fantasia humana que é justamente disso. Nós atribuímos às coisas características e, portanto, nós pensamos que exista algo maior que atribui todas as outras características das coisas. Então, no sentido assim, se eu, antes de fazer um exercício de matemática, eu penso sobre o exercício de matemática, concebo ele e depois eu vou lá e faço, se eu vou fazer sabe, fazer marcenaria, fazer uma cadeira, antes de fazer a cadeira, eu penso, né? Esse eu, ele atribui características dessa cadeira para ir lá e fazer. Então, tudo que existe tem algo anterior que pensou, foi lá e fez. O que, que esse cara que pensou e foi lá e fez é Deus, né? Então Deus é uma fantasia de potência humana, né? A gente acha que a nossa potência é uma coisa muito incrível, essa potência criativa, essa potência né? De atribuir valores e criar coisas novas. Então a gente pensa, bom, então tem alguma coisa que fez isso para tudo. E para mim a ideia de Deus sempre foi muito nesse sentido. É uma fantasia humana. É um super-homem é, imaginário, né? É, mas enfim, eu tô comentando isso, voltando para a questão da moral do senhor do escravo, porque o senhor, ele é basicamente um cara que reconhece essa potência do eu como uma coisa, uma divindade em si, e assim faz, né? Eu vou seguir as vontades do eu. Se o eu julga que deve fazer, o eu faz, porque o eu é, de certa forma, Deus. E como eu comentei, não necessariamente isso é ruim. Isso pode ser muito bom. É, Sobre aquele mesmo critério de bom para as pessoas, né? Bom para a comunidade. O problema são os casos que não. E aí que é o ponto que eu discordo de Nietzsche. É, Tem gente que vai nessa de seguir a vontade de potência ao infinito, se justificando em cima de Nietzsche, né? Porque Nietzsche propõe muito claramente que a moral do senhor é simplesmente superior à moral do escravo. Então, é, é melhor um mau senhor do que o melhor dos escravos, digamos assim, enquanto ser humano. E essa justificativa é péssima, porque você passa a correr o risco de justificar vários absurdos. É, Mas então, assim, por isso que eu tenho muitos receios com Nietzsche, mas ainda assim eu contemplo o valor dessa ideia. Acho que no meu vídeo sobre liberdade eu comentei um pouco sobre que eu também acho que é importante que a gente se responsabilize pelas coisas. Mesmo sabendo que tudo é determinado,
Eu acho que é importante que a gente se responsabilize no sentido de falar assim, eu fiz tal coisa, né? Então, em vez de falar, ah, eu fiz tal coisa porque Deus mandou, não, eu falo assim, eu fiz tal coisa porque eu julguei que assim devia fazer. Que é mais ou menos a postura da moral do Senhor, né? A moral do Senhor é isso, fala assim, você assume pra si a responsabilidade do que é feito. Eu só acho que o jeito que o, que o Nietzsche anuncia abre margem para muitos problemas. Ele fala assim, o próprio jeito de anunciar em senhor e escravo é, gera esse problema, né? Já bota uma marca bom, ninguém quer ser escravo, né? Então já bota uma marca de então seja senhor, e senhor também é melhor ser um senhor do que ser um escravo em termos de qualidade de vida, mas não é como ser bom que tivessem senhores de escravos no mundo real, né? Não seria uma coisa boa que continuasse existindo. Por mais que ele não esteja falando sobre literalmente ter escravos, é, o próprio jeito de nomear abre muita margem para má interpretação e, e eu acho que os autores são responsáveis pelas más interpretações de suas obras também. Ninguém é perfeito, mas eu acho que existe essa responsabilidade. Então, assim, novamente, meu problema com Nietzsche, como eu comentei no outro vídeo, é muito mais uma questão de foco. Eu acho que existem coisas mais importantes do que simplesmente moral de senhor e moral de escravo. Tem quem argumente também que, na verdade, é bem evidente que ele pega um senhor e escravo de Hegel, mas em Hegel, quem é livre nunca é o senhor. O senhor ele nunca é livre na obra de Hegel. Ele pode aparentar, mas ele não é livre, né? Livre é o escravo que toma consciência das relações e percebe que a sua morte é a única coisa que realmente o, o restringe, né? É, mas o escravo não é senhor, porque o senhor também não é livre em Hegel. O senhor não é absolutamente livre, enquanto essa moral do senhor de Nietzsche ela dá margem para essa interpretação, né? Mas, enfim, como eu comentei, acho que minha questão com Nietzsche é muito mais um problema de foco. Eu julgo que ele foca errado nos pontos centrais do que discordâncias radicais, assim. Dito isso, como eu falei, a moral do senhor ela abre margem para que se surjam pessoas que vão ao limite, né? Levam ao extremo do extremo a sua vontade, potência e querem fazer de tudo. E a única coisa que eu consigo pensar é que eu não acho que isso seja um bom norte de uma vida. A vida de puros excessos, assim. É porque, tá, vamos lá. Digamos que você vai encarnar isso. Fala assim, não, eu vou chutar o balde. Eu vou fazer de tudo. Você vai chegar lá no final e vai morrer como qualquer um, né? Poema de Ozymandias, pra quem não leu. Acho que muitas pessoas conhecem por conta de Breaking Bad, né? Mas poema muito bom. Você vai lá, não, potência e ser gigante, não sei o que lá, e você vai morrer e tudo irá por terra. Então, já que nós vamos morrer, eu acho que, pra mim, pelo menos, é muito interessante pensar o que que a gente vai deixar depois pra quem for continuar vivo, né? Se a vida é essa beleza que é, então que nós a usemos, nós aproveitemos a nossa própria vida, mas que nós sejamos capazes de construir um espaço bom para que as pessoas no futuro, nas suas próprias vidas, nossos filhos, nossos descendentes, que eles possam ter uma vida boa também. Então é bom de aproveitar a vida, né? É bom a gente não ficar muito bitolado nessas de não, porque Deus, não, porque não sei o quê. Não ficar muito bitolado nisso, a gente curtir a vida. Mas eu acho que é bom aprender a ter prazeres contidos, porque de prazeres exacerbados a gente não consegue construir nada. Ninguém consegue construir nada louco de crack. É, e então, se a vida é tão boa, vamos dividi-la e construir um futuro melhor. Eu acho que isso é um norte de vida muito melhor do que simplesmente hedonismos. Enfim. Mas é isso, só pequenos comentários sobre moral do Senhor do Escravo, um pouco de coisas além disso. E é isso. Muito obrigado.